de Deus para nós. Aceite os tempos de dificuldades como oportunidades para confiar em mim. Você me tem ao seu lado e guarda o meu espírito dentro de si. Por isso, nenhum problema é grande demais. Quando o caminho à sua frente estiver cheio de obstáculos, tome cuidado para não comparar os desafios ao tamanho da sua força. Isso, com certeza, o deixaria arrasado de tanta ansiedade. Sem mim, você não passaria nem pelo primeiro obstáculo. A melhor forma de atravessar os dias difíceis é segurar-se firmemente a minha mão e permanecer em contato íntimo comigo. Deixe que seus pensamentos e suas palavras sejam repletos de fé e gratidão. Apesar dos problemas cotidianos, eu posso mantê-lo em perfeita paz, desde que você permaneça perto de mim. Amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos guardiães, Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais um início de noite com orações e com estudo. Nós pedimos que o Senhor esteja ao lado e no lar de cada um de nós que está aqui presente, reunido neste momento. Que permita-nos termos, mais uma vez, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos passar, olhos para conseguir enxergar na nossa vida. Senhor, nós pedimos também que toda energia que for criada neste nosso momento de estudo, que possa se irradiar para todos os nossos vizinhos, para os nossos irmãos que de alguma forma, por alguma impossibilidade, não podem estar presentes aqui e agora nesse estudo. Que essa luz, ela se estenda também para os lares das pessoas que estão passando por algum problema de fundo físico, emocional, espiritual, mental. Leva amor, leva paz, leva aceitação para o coração daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos nesse momento tão difícil da pandemia. Todos os dias, Senhor, nós ouvimos: isso vai passar, isto vai passar. E nós cremos que isso vai passar, mas que realmente nós consigamos guardar em nossos corações a lição que o Senhor quer nos ensinar com essa pandemia. Fica conosco, Senhor, nesta noite de estudo, nos iluminando como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo. Quem quer abrir o Evangelho hoje? Essa prece foi tão linda que até me acalmou, assim, me serenou. Estava um pouco agitada. Lívia, quer ler? Show. Lê aí, por favor. Vamos lá. É o capítulo 16, item 8. Desigualdade das riquezas. Posso começar? Vamos lá. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás,
é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Eu vou parar por aqui, que o próximo parágrafo é um pouco grande. Então, a gente fala muito, né, a gente da doutrina espírita, né, a gente fala muito que a riqueza é uma das maiores provas, né? Mas eu acho assim, eu concordo, claro, né, a riqueza é uma das maiores provas, mas também a pobreza, assim, num grau, assim, bem baixo mesmo. Também é uma provação muito grande, porque você pode simplesmente não aceitar, né, a situação que você vive e tal, e ficar descrente, né? Porque Deus faz alguns ricos e outros pobres, miseráveis, assim como eu, e você acaba se desapegando, né, de Deus ou de qualquer coisa que te leve a Ele com um sentimento, né, de ingratidão e tal. Então, acho que os extremos, né, nunca são bons, né? E na vida, tudo, eu acho que essa passagem também fala muito de equilíbrio, né? Aqui ele explica muito bem que por que todos não são ricos e por que todos não são pobres. Tem que haver esse equilíbrio e também porque nós, da doutrina, a gente sabe que tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. Então, a gente sabe que se aquela pessoa é muito rica, ela está passando por, né, alguma prova ou alguma missão para utilizar, né, dessa riqueza, ou se a pessoa é muito pobre, ela também está passando por aquilo. Então, de acordo com as nossas reencarnações, eu posso vir numa reencarnação muito rica, eu posso vir muito pobre. Então, isso que causa o equilíbrio, né, também no nosso planeta e na nossa humanidade. E eu acho que ele explica muito bem isso. Não é que a gente tem a doutrina que nos esclarece que não é assim, é injusto, porque tem o muito pobre e o muito rico. Mas não, porque a gente só percebe isso nessa vida. Mas e se em outras vidas você foi muito rico e fez de mau uso dessa riqueza? Usou com coisas supérfluas ou adquiriu essa riqueza de forma ilícita, entendeu? Então, isso também vai te levar a vir numa próxima reencarnação, quem sabe, para você reparar esse erro, para você vir mais pobre. Então, aí que está o equilíbrio. E as pessoas, às vezes, que reclamam, né, disso, porque é injusto, tal, não percebem isso porque, às vezes, também não estão na doutrina como a gente está. A gente já tem um pouco melhor essa percepção, né, de que nada é por acaso e que a gente não deve só contabilizar a nossa vida de agora. A gente tem que pensar que existem várias e várias outras vidas e várias outras personalidades que nós já percorremos ao longo da nossa existência espiritual. Então, aqui ele quis dizer mais ou menos isso, né? Desse equilíbrio que deve sim existir, porque nem todos são, veja bem, né? Nessa vida, nem todos são merecedores da riqueza, nem todos devem ser pobres. Então, isso é igual uma balança, vai fazendo assim, né? Um vem mais rico, outro vem mais pobre, e para ter esse equilíbrio, né, na humanidade. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né?
a gente tem que pensar muito na questão do equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio, e a questão material, né, a questão do dinheiro, das riquezas, né, não seria diferente. Então, eu acho que vem percorrendo, né, vidas e vidas assim, causando esse equilíbrio, que nada mais é do que certo, né? Então, quem quiser falar um pouquinho agora, ou posso ler mais? Alguém quer falar alguma coisa? Levante seu dedinho. Então vamos ler mais. Alexandre, abriu, Alexandre levantou levantou a o mão. dedo, tô vendo daqui. Vai, Alexandre. Oi, gente. Eu quero chamar a atenção para uma coisa muito legal em relação a isso, né? Que é o seguinte: às vezes a gente se questiona, por quê, né? Por que que o outro é rico ou não? Por que que o outro é feliz ou não? Por que que a grama do vizinho é melhor do que a minha? E a gente passa, como a Lívia falou, né, por diversas encarnações, e a gente passa pela câmara do esquecimento, e aí a gente se esquece de tudo, né? Mas tem uma coisa muito interessante: quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe quem foi em outras vidas, né? Então, isso é muito interessante. Se você quiser realmente se conhecer, você começa a se conhecer. Então, assim, eu não sou rico porque eu não tenho, não sei economizar, né? Isso vem de outras épocas, isso não vem só de agora. O teu conhecimento, a tua educação nessa existência é muito curta. É muito curta. Então, quem você é tem milênios. Quem você é tem muito tempo. Então, é muito legal trazer isso à tona, né? O texto está falando especificamente da riqueza, mas você quer saber quem é você? Repara o que lhe falta, né? Você quer saber quem você foi? Repara o que você ainda não consegue fazer, aonde ainda estão as tuas fraquezas, né? E aí você começa a perceber. Então, eu sempre falo isso, né? Para de olhar para fora, né? Olha para você. Então você fala: não, passei pela câmara do esquecimento, mas você sabe o quanto de maldade ainda você tem. Você sabe o quanto de leniência você ainda tem, o quanto de preguiça você ainda tem, você sabe. Então, a gente sabe quem a gente foi na vida passada. Não precisa de muito, não, né? A gente é a soma das nossas experiências. Então, quando a gente ficar chateado, por exemplo, por que a gente não é rico, ao invés da gente olhar para fora, poxa, por que a vida não me deu riqueza? Questione-se por que eu não obtive essa riqueza. E aí essa resposta vem te trazendo todo esse aparato que você precisa trabalhar, né? Aí é desespero, que nem sempre a gente está preparado para mudar, né? E é isso. Acho que a Suelen, né? E depois a Ju. Isso. Então, o que eu consegui absorver, o que chama atenção aqui, é essa questão de riqueza está associada também não só à aprovação, né? Aprovação assim em relação a uma prova que a pessoa tem que passar, mas também um certo merecimento pelo esforço da pessoa. Existe essa situação também. Mas o que mais me chamou a atenção nem foi isso. Foi que essas desigualdades, elas de certa forma, elas causam um desconforto nas pessoas. E aí, obviamente, cada pessoa do seu grau de evolução pode encarar esse desconforto como um grande problema, algo ruim, ou como um desafio. E se a pessoa encara como um desafio, pode impulsionar ela a sair da zona de conforto e a, de repente, fazer novas descobertas. E a passagem até diz aqui assim, ó. Deixa eu achar aqui. Tá. Aqui. Que admitido desse ela, cada um, o necessário
haveria o aguilhão, que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Ou seja, essa desigualdade pode sim impulsionar a pessoa a sair da zona de conforto e a buscar nessas dificuldades novas descobertas e empreendimentos úteis para toda a humanidade, né? Em muitos momentos a ciência mesmo mostra isso, que foram em momentos obscuros da humanidade, em momentos terríveis, grandes cientistas, por exemplo, fizeram descobertas importantíssimas para a humanidade. É isso. Vai, Ju. Tô lembrando, vamos ver se a Ju lembra. Lembra, Ju, que a gente conversava sobre isso? Que ela, antes dela se tornar espírita, a gente conversava muito, né? E ela falava, Ju, eu sempre tinha isso na minha cabeça, porque eu tenho um brinquedo e aquele meu amiguinho não tem um brinquedo. Então, desde criança, ela ficava pensando nessas questões das desigualdades, né? Lembrei na hora quando veio. E aí, teve uma parte aqui que falou que, pensa assim também, cada um tem uma necessidade, né? Às vezes a minha necessidade é muito grande, eu preciso ter muito, então você vai buscar aquilo. Já o outro precisa de tão pouco para ser feliz, não precisa de tanto. E aí, se você dividir toda a riqueza do mundo de igual forma para todo mundo, para aquela pessoa que precisa de pouco, vai sobrar, não vai estar igual, não vai estar equânime, alguma coisa assim, entende o que eu estou falando? Então, por isso que há de ser dessa forma. Cada um tem suas necessidades específicas e tem gente que realmente precisa de muito, porque tem uma carga maior, né, para ser experimentado, talvez. A gente não sabe, né, como é que foi no passado, as provas que ele vai precisar ter que passar e, de repente, a gente sabe, como a Mônica falou, do dinheiro, da energia do dinheiro, que é neutra, né, Mônica? E aí, a gente que vai dar o direcionamento é só o dinheiro, né? Então aí aquilo, só que na nossa vida aqui na Terra, a gente na matéria, então o dinheiro impacta bastante a gente, né? Uma coisa que se você tem um dinheiro, você vai para um hospital melhor, você vai querer, né? A gente não quer ficar sofrendo nos hospitais aí, se a gente tiver uma condição, a gente vai ter um tratamento melhor. Então são questões assim que eu fico pensando também, eu falo assim, realmente tem gente que não precisa de muito para ser feliz, né? E tá certo, de repente esse entendimento já vem de outras vidas, já conseguiu alcançar o entendimento que realmente que o dinheiro é só uma energia, não vai fazer tanta diferença na parte material dessa pessoa, no caso. Eu penso por aí. Quem quer falar? Juliane. Me falou, eu lembrei. Engraçado que eu não tinha me lembrado, né? Na verdade, era quando a gente conversava sobre justiça divina, né? Eu me questionava desde criança. Eu venho de uma criação católica, então eu sempre me questionei muito. Uma única encarnação não fazia o mínimo sentido para mim pensar em justiça divina, né? Mas vocês estavam falando e eu estava lendo, então assim, quando aqui no texto fala uma razão muito simples é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Gente, é bem na nossa lata assim, né? Cada um tem o que precisa e o que merece, né? E assim, e aí eu concordo com o que o Alexandre falou, que é muito difícil quando você pega e dá de cara com isso e fala assim, a minha realidade é que eu preciso de uma certa forma, e aí não estou falando de bens materiais, estou falando de todas as situações possíveis da nossa vida, né? Seja ela material, emocional, todas as situações que a gente passa. Então, é o que a gente precisa e provavelmente a gente implorou muito para ter isso, né? E é que a gente merece no sentido também do que a gente adquiriu, das conquistas que a gente traz de outras encarnações, né? Das coisas boas também que a gente adquire, porque isso também tem a ver. E, repito, não é só dinheiro que eu estou falando, de tudo. E uma outra coisa aqui que me chamou muita atenção é uma coisa que eu penso muito, cada um tem uma parte aqui que fala
supondo-se essa repartição feita, se todo mundo recebesse, que se a fortuna fosse igualmente repartida, né? Supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Pela diversidade dos caracteres e aptidões, que supondo-se é possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Ou seja, a gente estacionaria, né? A gente tem a tendência a se acomodar. O nosso cérebro, quando ele tem a tendência, a gente sempre procura o quê? Situações cômodas, situações que a gente sabe o que fazer, situações em que não são novas. E o cômodo faz com que a gente estacione, né? Se todo mundo está igual, se todo mundo recebe a mesma coisa, se todo mundo está igualitário, né? Se todo mundo está igual, pronto, agora a gente não precisa fazer mais nada, parou a nossa evolução aqui, está todo mundo satisfeito, vamos ficar aqui paradinho, né, confortável, porque o confortável é bom, né? Na grande maioria das vezes o confortinho é gostoso, né? Só que faz com que a gente deixe de pensar no que de bom pode vir mais para frente, se a gente não põe para se mexer, não sua um pouquinho aqui agora, porque sabe que lá na frente tem algo melhor esperando. Então, quando eu li essa parte do texto, eu pensei muito nisso. E que bom, né, então, que a gente não está todo mundo igual. Quem mais quer falar agora? Mônica! É assim, eu achei supimpa, né, que todo mundo falou e realmente tem tudo muito a ver. Mas aí eu fiquei, enquanto o pessoal falando, ficou assim piscando aqui na minha cabeça, né? Porque assim, a gente sabe, como o Alexandre mesmo falou, né, se você fizer, né, uma busca interior, tu sabe porque você está em cada situação. Eu lembro que antes de eu ser espírita, eu queria muito fazer regressão. Quando eu comecei a estudar, nem que me não faço nada de nenhum. Porque tem coisa que é melhor realmente não saber, amiga. Deixa lá escondido. Se Deus deixou escondido, deixa escondidinho, não quer saber não. Mas quando você começa, né, aquela viagem interna, por que muita gente desiste? Porque você começa a ver coisa ali que você não queria ver. Geralmente a gente começa a ver já de cara são as sombras, né? Aí você começa a ver ali um negocinho que não é legal. Mas o que eu queria dizer em relação a isso? A gente tomar cuidado com essa relação de idade, de riqueza, e saber por quê. Por que fulano é rico e por que eu não consigo ter riqueza? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado para não não cair no conto da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim porque essa é a vontade de Deus. Porque aí você cai naquela de enterrar o seu talento. Então, assim, saber diferenciar isso. Não é porque eu nasci numa condição de pobre, que eu estou pobre, que eu vou viver a eternidade que eu vou ver essa vida toda pobre. Eu tenho que fazer por onde para melhorar, porque aí nós temos o quê? Nós temos progresso. Nós temos os talentos, todos têm, né? Então, assim, os talentos foram nos dados conforme as nossas necessidades e evolução aqui. Por que alguns têm maior riqueza? Porque a eles foram dados maior talento por N situações. Ou por comprometimento de outras vidas que eles tinham que resgatar nessa, ou porque eles vieram para alavancar o progresso deles e de outras pessoas, né? N situações. A gente está tudo no mesma caixinha, não. Pelo menos eu penso. E assim, nós temos que ter esse olhar, né? Porque, como até a Ju citou, que eu falei das outras vezes, né? Que foi até o livro do o dinheiro realmente não tem. Então, assim, a gente não pode ficar nessa, porque eu nasci pobre, vamos embora o resto da vida, não vou fazer nada, vou me acomodar, né? Como a Ju falou também, vou ficar aqui acomodada. E não é isso. A gente tem só que se atentar a isso, né? Se nós estamos ou está numa situação de pouco dinheiro ou de muito desfavorável, tem que amar se fez tudo o que podia, se está fazendo tudo o que pode para mudar essa situação. E não também ficar naquela, porque na outra vida eu fui eu fui muito rica, que eu não soube usar dinheiro, né? Se eu vim pobre e pronto, vou aceitar, vai ser isso para sempre. Então, assim, só esse olhar da gente não cair nessa tentação de acomodismo, enterrar nossos talentos e não também ejetar nossa
nossa lei do progresso, porque eu acredito que todos temos. Nós temos essas duas asas para dizer, né? A moral e a intelectual. E eu acho que a riqueza, de alguma forma, pode fazer parte disso também. Já estamos chegando nos nossos momentos finais. Quem quer completar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Como cada um lidou com a oportunidade recebida, né? A oportunidade de ser extremamente pobre, a oportunidade de ser extremamente rico, porque tudo são tarefas difíceis, né? São provas difíceis, que você tem que saber lidar com o orgulho, com a vaidade. E como a Lívia falou, não existe injustiça, nada acontece por acaso, não cai uma folha da árvore que Deus não saiba, que Deus não queira. E o dinheiro não é ruim, sempre bato nessa tecla, que tem muita gente que tem uma crença negativa com o dinheiro, né? Dinheiro promove o progresso da ciência, promove o progresso dos conhecimentos tecnológicos, promove tanta coisa, dinheiro é energia, e se a gente souber usar para o bem, dá tudo certo. Ah, a gente pode fazer o nosso momento musical com a Jussara, né? Que ela tá até ali com não tem a Nani hoje, a Nani não veio. Bora, Gente, mas eu não sei, gente. Ai, tô treinando. Jussara, 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 Jussara. Libera aí, Quem mandou, Suzana, você falar isso? O cartaz. Vou treinar. Não, gente, eu vou treinar. E é porque eu ainda tô nesse mecanismo ainda de... Ó, ainda não tô muito legal. Não, Ju, vamos viver o presente. É agora. É agora, é com a gente aqui, vambora! Adorei, Suelen! Então tá, então eu vou só até o refrão do Beija-Flor só. Jussara, seus argumentos acabaram. Ai, meu Deus! Ai, meu Depois pai, dessa... vamos lá. Fecha aí os microfones, senão vai dar ruim. Ai, meu Pai eterno, vambora, vamos, segura na mão de Deus e vai. Voo silencioso do mistério do amor, fecho os olhos para ver aonde vou. Voo silencioso do mistério do amor, fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou, mergulhar no oceano interior, voar pelo infinito daquilo que eu sou, desvendar o oceano interior, beija-flor, me leva, beija-flor, desperta em mim. Ô, Ju, faz a prece. Errando tudo, mas tá bom. Faz a prece, Ju. Jussara ou Juliane? Eu? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar nesse momento de agradecer. Senhor Jesus, gratos estamos, Mestre Divino, por esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, Senhor. Que nós possamos pegar todos os ensinamentos de hoje, que nós possamos ver com outros olhos a questão do dinheiro e outras coisas mais que foram ditas hoje. Que a gente possa empregar da melhor forma as oportunidades que chegarem para nós, Senhor. E que nesse momento, Senhor, os bons espíritos possam abençoar e fluidificar as nossas águas, colocando toda a substância necessária para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Deus, ficou lindo, gente. Vamos tirar nossa foto. Vamos.
Já, Junani. Alexandre, aqui agora é o Evangelho, lá o outro é o Novo Testamento, né? O outro grupo é o Novo Testamento. Ah, o celular. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Ó, vou treinar outra Gente, música, tá? tanto com O quê? Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Fica com Deus. Até amanhã. Coraçãozinho.